Então, antes de nós iniciarmos a entrevista com os nossos convidados, nós vamos ouvir o relato do fundador da Folha de Irati, que foi o senhor Ravilson Chemin, que ele está com 90 anos e ele concedeu entrevista ao locutor aqui da Najuá, o Hamilton Ferreira. E na oportunidade ele contou como que surgiu a ideia de criar o jornal. Vamos ouvi-lo aqui, ó. Quero primeiro agradecer a oportunidade da Rádio Najuá, do meu saudoso amigo Najib, de poder conversar. Fomos muito amigos, tanto na imprensa falada como escrita, né? Eu tive a ideia de fundar a Folha de Irati porque eu dava um apoio político ao meu amigo João Mansur, que era então deputado da região. João Mansur, que foi deputado várias vezes, chegando até a governador do estado, né? E naquela época eu senti que faltava assim, um órgão de divulgação para que ele manifestasse os acontecimentos que ele fazia, os fatos, e para a população também ficar mais bem informada, né? Tinha na época somente um jornal aqui em Irati, chamava-se a Tribuna dos Municípios, né? E a Tribuna dos Municípios era um órgão que divulgava uma parte política de outros candidatos, né? Então fundei a Folha e reuni com meus amigos, escolhi o nome, me vários nomes, fui a Curitiba, adquiri o maquinário todo e instalei a Folha de Irati, que nessa época começou a funcionar, então, né? E essa escolha do nome? A escolha do nome, eu pensei em vários nomes. Tive a ideia de manter o nome de Irati e a Folha, que na época se falava de jornal, era a Folha. Tinha na época muita evidência, era a Gazeta do Povo, eram outros jornais que tinha aqui em Irati, né? Já aqui também foi para substituir um dos mais antigos jornais de Irati, que era o Correio do Sul. O Correio do Sul foi comandado por meu amigo Jorge Garzuzzi, mas já tinha encerrado as atividades, né? Então foi assim que nasceu a Folha de Irati. E o senhor ficou há quanto tempo à frente da Folha de Irati? Eu fiquei à Folha de Irati mais de 15 anos, né? Aí convidei contratei um advogado, um redator, o Garcia Redondo, era o redator responsável. E para administrar aqui, o doutor Evaldo Rocha, advogado, meu amigo, que todo esse tempo foi meu sócio também na Folha e contribuiu bastante para que a Folha sempre mantivesse o mesmo objetivo, jamais elogiando com muita coerência e jamais criticando com muita veemência também, mantendo sempre um equilíbrio, jamais tendo recebido qualquer impugnação de qualquer órgão oficial. Tá certo. Senhor Ravilson, o que marcou durante esses 15 anos que o senhor esteve à frente da Folha de Irati? Tem alguma notícia que marcou para o senhor? Não, foi uma condução assim muito equilibrada, né? E a gente... Só que a imprensa ela é um órgão assim... difícil de se manter financeiramente também, né? Tem uma maneira de ganhar dinheiro com a imprensa, que chama-se a imprensa marrom, e essa não era ao meu lado. Por isso, quando ficou muito pesado, depois de muitos anos, depois de 15 anos, aí eu desisti, apareceu o Zequinha da Mara, que se interessou muito pela Folha, e eu, então, acabei vendendo para ele, e ele posteriormente vendeu para outros. Aliás, diga-se de passagem, já tem sido muito bem conduzida. Quero cumprimentar até os atuais proprietários e funcionários ali da Folha, que tem conduzido com muito equilíbrio e cumprimentá-lo por esse trabalho excelente que eles têm feito. Tá certo. Seu Chemin, eu fico muito agradecido do senhor atender a gente aqui e o senhor que esteve à frente da Folha todos esses anos aí, a gente dá os parabéns, porque 50 anos da Folha e quem iniciou foi o senhor. Pois é. Passou 50, o tempo passa rápido, né? Mostrei para você agora o primeiro exemplar ali, né? Isso. Está intacto, né? Ali como iniciou ali a Folha, né? Tá certo. Então esse foi para a Folha. Agora eu quero que o senhor conte para mim deixar registrado aqui, qual a sua idade hoje? Já fechei 90. 90 anos. 90. Mas uma coisa maravilhosa que o senhor me contou aqui,
o senhor com a sua esposa me recebendo aqui, me falando a respeito de quantos anos de casado. O senhor pode falar para mim? Posso. Estamos fechando 70 anos de casado, papel escrito, e mais 4 de preliminar, né? Que beleza. Olha, isso aqui é uma lição de vida para as pessoas hoje, né? 70 anos de casado. Quero pedir a Deus que sempre ilumine vocês e que essa data aí de 70 anos se repita por muitos e muitos anos ainda, tá bom, seu Chimio? Muito obrigado, Hamilton. Obrigado por essa oportunidade aí que você me deu de agradecer. Esse é o seu Ravilson Chemin, 90 anos de idade, né, muito lúcido, e 70 anos de casado, né, e também esse que foi um dos fundadores, né, do jornal Folha de Irati, né, e aliás, agora nós conversamos aqui, né, com o Arnaldo Novelo Maciel, que também é ex-funcionário, ex-sócio proprietário do jornal também, e com o Newton Pabes, que é o atual diretor. Você tá vendo a gente aí no canal, você que tá ouvindo aí no rádio, vai lá pro nosso canal do YouTube, ou então no nosso Facebook, tem algumas fotos, né, antigas aí do jornal, tem carteira de trabalho, foto de equipe, equipamentos, uma máquina de escrever também, né, também que aparece, enfim, é uma série de coisas, né, que que o Arnaldo gentilmente, né, nos cedeu, que fazem parte dessa história de 50 anos da Folha de Irati, que certamente, é claro, né, teve as suas alegrias, teve as suas vitórias, porém teve também as suas dificuldades, as suas lutas e, é claro, também, né, aquela questão toda, né, dos altos e baixos, né. Arnaldo, boa tarde, seja bem-vindo aqui. Boa tarde, Paulo, boa tarde, Zuber. Obrigado pela oportunidade de nós contar um pouquinho da história dos 50 anos do jornal. Arnaldo, como é que foi para você esses 50 anos? Você que atuou, né, durante muito tempo, né, no jornal, desde 1980, né, que você estava contando pra gente. Paulo do céu, se for contar tudo, né, acho que falta espaço, vamos dar uma amenizada na coisa aí, né. Mas eu entrei no jornal em 1980. O meu primeiro patrão era o senhor Ravilson e o doutor Evaldo, a dona Lourdes e a dona Elsa. De 1980, eu tive uma trajetória até em 82 que fui registrada. Naquela época podia ser registrado com 15 anos. E naquela época eu fui registrado com 15 anos como auxiliar de escritório. Mas limpando máquina, eu limpava as máquinas, porque daí eles montaram um parque de máquina para imprimir o jornal aqui em Irati. Cara, naquela época, bicho... a máquina, o jornal, afinal, em si, era feito letrinha por letrinha, os títulos. Era uma coisa fantástica de você ver. Aquilo ali é artesanal mesmo. E eu fazia parte da Linotipo. Eu trabalhei vários anos depois com a Linotipo. Sei lá, poderia falar para vocês, gratidão. Eu só tenho gratidão pelo jornal, pela Folha de Irati. Só isso, porque eu entrei no jornal nessa época e me aposentei no jornal. Hoje eu tenho 58 anos, estou aposentado no jornal. Tive uma parceria com o Newton, lógico, que nem diz aquele ditado, de empregado você passa a ser patrão. E eu tive a minha trajetória com vários patrão meu, que eu já diria que nem eram meus patrão, eram meus companheiros, meus amigos, e toda a vida fui considerado assim. Por quê? Porque você entra na empresa, eu acho que você tem que vestir a camisa. E eu achava fantástico isso porque eu criei um vínculo com o jornal, que eu era o Arnaldo da Folha. O meu sobrenome era o Arnaldo da Folha. Então, de 1982 que eu fui registrado, aí passei a ser impressor, eu passei a ser linotipista. Linotipista era uma máquina, o pessoal deve estar mostrando aí para vocês, que eu digitava as matérias que vinham do pessoal da redação. Zuber, naquela época o pessoal fazia tudo na datilografia e passava para mim a matéria. Eu digitava aquilo ali e saía no jornal. A gente montava a página, a manchete, o título, a gravata, a gente diz, porque o vocabulário nosso no jornal, na imprensa escrita, a gravata, olho, legenda. Uhum. E o mais interessante era a foto. Por quê? Porque você tinha que tirar foto. Eu vou levantar aqui o negócio. Pode mostrar nessa câmera aqui? Por quê? Ó, até trouxe aqui. Esse aqui é um negativo que eu trouxe quando o Irati Esporte Clube foi campeão. Em 2002. E aquele time campeão absoluto, né? Não, paranaense, né? É absoluto. E veja que privilégio meu deu estar, que a gente fazia cobertura no estádio, e no dia eu tive o privilégio de ser eu ir lá fotografar a decisão. E eu trouxe até uns negativos para ver, porque naquela época era negativo. Olha, pode mostrar nessa câmera aqui, Arnaldo? O que você fazia, Ziber? Fazia o clichê, Paulo. Fazia um clichê de madeira e colava em cima a placa de chumbo,
para poder sair no jornal. Era uma coisa assim, coisa extraordinária, cara. E era coisa fantástica, né, Arnaldo? Fantástica. Pô, você recebia o pessoal para ver como que funcionava o jornal. As pessoas faziam excursão, às vezes, para ver como que funcionava o jornal. Porque naquela época, foi uma ousadia do seu Ravilson e do Dr. Ivaldo trazer um maquinário para fazer um jornal impresso aqui em Irati. Entende como? Naquela época eles trouxeram, compraram tudo. Não me recordo bem certinho, mas foi, acho que o Odair Passos que montou toda a parte gráfica. E que, lógico, daí ele foi com o tempo, a coisa foi mudando, e quando caiu na mão do Orlando Agulhã, que ele comprou o jornal, aí a modernidade começou. Daí a parte artesanal passou a ser bem mais moderna. Eu fotografava com a Chica, até queria mandar um abraço pro professor Jacobetti, que nós sempre se encontramos, porque ele foi editor de esporte no jornal. Eu poderia citar várias pessoas que foram editor de esporte, pessoas que fizeram matérias no jornal, colaboradores, foram anos colaborando com o jornal, com a Folha. Eu saía de uma maquininha fotográfica, e a Chica, cara, que eu colocava o filme de 36 e mandava cortar o filme para fazer o negativo que eu mostrei agora para vocês, para poder fazer o clichê, para poder sair no jornal. Olha só. Eu saí da Yashica e fui direto para uma máquina digital, Zuber, desse tamanho. Pequeno assim, né? Eu ia fazer a cobertura nas reuniões, fazer registro, fazia com aquela máquina. Mas eu ficava, sabe como? Eu dizia assim, meu Deus do céu, que coisa mais linda do mundo. Mas eu não tirava uma foto, eu tirava 100, porque era digital. Jogava fora daí. O Arnaldo era sempre assim, né? Eu olhava pra ele, ele tava tirando foto em qualquer lugar, né? E tirava quietinho, às vezes a gente nem percebia. E na época, tinha, o que tinha na época? Até eu e a Elisete, eu trabalhei com a Elisete 25 anos. Elisete Bacil, né? Elisete Bacil. Mais de 25 anos, 27 anos mais ou menos, que eu trabalhei com ela. Daí a gente criou uma coluna, ou foto, poderia se dizer, fotoflaga. Cara, eu saía pra rua, mandava ver. Mas pessoas, sabe como? Pessoa física. Eu tirei uma foto, até vou contar, que foi uma coisa muito legal. Eu tirei uma foto que era Munhoz da Rocha parou, que foi do Rui Pacheco. Tá lá nos arquivos do jornal lá, o Rui Pacheco orientando o trânsito. Tinha acontecido alguma coisa lá, mas quem que tava lá? O Rui Pacheco mandando para aqui, para lá, vem você, manda aqui. Cara, uma cena que eu disse, que eu fui iluminado de eu tirar aquela foto do cara. Isso tem que ficar pra história, né? E ficou pra história. Não, muitas e muitas fotos. Para vocês terem uma ideia, essa coluna, ela pegou tanto que tinha pessoas que me passavam a mensagem ou ligavam no jornal e dizia assim pra mim, Arnaldo, a minha filha vai estar na Munhoz. A minha filha vai estar na rua 15, pra me pegar no Fraga, sabe como? Sei. Era uma coisa legal pra caramba. Com o passar dos tempos, tudo vai mudando, você sabe disso, que a lei muda muito e foi mudando. E nós, a imprensa escrita, o que você escreve fica registrado. Você tem que ter muita responsabilidade no que você faz, na parte de escrita. Igual vocês aqui, no que fala, né? Vocês já sabem o que você fala. Mas nós éramos no que escrevia. E daí, numa convenção dos jornais, se não me engano, com o Newton, a gente viajou, foi numa convenção. E o cara da Folha de São Paulo, se não me engano, me falou, dá uma parada com isso aí, porque a coisa está mudando, e o pessoal pode pegar você aí na curva aí, uma foto aí que você tire, o pessoal pode te pegar aí. Mas lógico, você sabe que nós somos o quarto poder do mundo. A imprensa é o quarto poder do mundo, pelo menos manda, por enquanto, até agora, né? Por mais que nós seja taxado de um monte de coisa, mas a imprensa tem um poder muito grande. E a Folha de Irati, na época, ela tinha um poder, não sei se estou falando muito rápido, não, para vocês. Tá tranquilo, Arnaldo, até é gostoso de ouvir essas histórias aí. O que acontecia? O jornal de Irati tinha um poder tão grande, vocês vejam, até em administração. Vou falar um pouco de administração pública ou outras coisas que marcaram na minha trajetória no jornal. Ela tinha força, sim. O jornal tem força, tinha força e tem hoje. A rádio a imprensa tem uma força tremenda. Entende como? Mas a lei nos limitou muito. Ela nos não permite mais, e com a coisa que veio de assessorias. Hoje em dia, para você fazer uma matéria, hoje você fica aqui dentro do escritório e você recebe tudo. Mas na minha época de entrevistar, às vezes a gente escrevia num papelzinho, sei lá, num guardanapo, e perguntava pro cara, fala aí, cara,
Me responda aí da tua associação, me conta como é que tá indo a associação. O agricultor, queria até mandar, agora que eu lembrei do agricultor, queria mandar um abraço pro Renato Marocchi, que a gente fez uma página agrícola por muitos anos. Muitos anos nós fizemos. A gente ia lá na roça com o cara, fotografava o cara lá na roça. Era fantástico, cara. Você vê o colono te dando relato de tudo que acontecia dentro da lavoura. E outra, eles ficavam esperando, aguardando o jornal. Lembrei também disso. Cara, a gente batalhava pra caramba pra fazer o jornal. Zuber, na época, cara, Paulo, e ouvintes, né? Esqueci até o pessoal que deve estar escutando nós, que deve ser bastante. Assistindo também, ó. E assistindo também, né? O professor Jaime Martini já mandou mensagem aqui, ó. Grande, Nardo. Cara, esse aí é meu genro, da minha filha. O pai dele era um cara extraordinário, lia o jornal. Eu lembrei do que, naquela época, a gente ia em Ponta Grossa, Curitiba, para fazer o jornal. Daí a gente vinha, tinha as bancas de distribuição. Daí o que nós fazia? Já na vinda, o Nilton até pegou o final agora, né, Nilton? Mas naquela época nós vinha aqui na banca do Zé, na banca do seu cavalo. Estou fazendo propaganda aqui, né? Não sei se pode falar. O que a gente históricos, são locais históricos. Já tinha gente na banca esperando, cara, a Folha de Irati. Sabe o que era o bom da coisa? Pra gente que fazia, pra mim, principalmente pra mim, que passei todos esses anos, quando eu via, Nilton, o pessoal lendo a Folha de Irati. Vendo o teu trabalho, né? Uma pessoa lendo a Folha de Irati, eu ficava, pô, cara, olha o cara vendo lá. De repente vinha 2, 3. Ficavam tudo empilhado ali, um lendo. Pô, mas tinha que todo mundo pegar um jornal. Eles ficavam agrupados lendo a Folha de Irati. Isso, pra gente que faz um trabalho desse, e fica marcado, tá escrito aqui. Eu não estou inventando, não estou mentindo. E é um orgulho grande, né? Para mim era uma coisa fantástica. E o pessoal... Ai, se não saísse o jornal? E aí se atrasasse o jornal? Melhor dizendo, porque o jornal Folha de Irati foi interrupto, acho que... Ininterrupto. 50 anos já, está se completando. Ela circulava com 8 páginas. Depois ela circulou com 12 páginas. Depois ela se tornou colorido, sabe como? Ela de preto e branco ela se tornou colorido. Então foi uma coisa assim para mim, e 3 coisas que eu queria falar para vocês que me marcou no jornal, que eu poderia até dizer muito mais, mas que eu faço parte, por mais que eu tenha só registrado e fotografado, mas para mim eu tenho orgulho de fazer parte disso aqui, que foi a universidade. Então quando eles implantaram a universidade, eu tive a honra de fazer as fotos e saía uma matéria no jornal. Unicentro, a né? Unicentro hoje, que gera, não sei quantos cursos tem, que gera uma economia muito grande para a cidade de Irati. E a outra, na época, foi a EASAC. Quando a EASAC veio, cara, ela deu emprego a 1.200 funcionários. A cidade, ela se transformou, sabe como? Parece que o desenvolvimento da cidade ia aumentar bastante, sabe como? Marcou muito para mim isso aqui, que eu achava que também, não quero criticar ninguém, né, longe disso, mas não me lembro de outra empresa no porte dessa, entendeu como? Que ela deu um solavanco na nossa cidade, que naquela época tinha 20 mil habitantes, 25 mil habitantes, não me recordo também, isso de cabeça, e hoje tem 61 mil habitantes, mas empresa igual elas ali, eu acho que deve ter uma, ou que dá emprego para tantas pessoas assim. E a outra coisa que me marcou muito, foi quando o Irati Esporte Clube foi campeão. Porque eu tive a oportunidade de acompanhar desde o início o Irati, a trajetória do Irati Esporte Clube, até ele indo embora. Até a hora que terminou o profissionalismo e foi embora. Daí o que aconteceu? Eu acompanhei desde os treinamentos e Rincon, até mandei uma foto para vocês aqui, o Luxemburgo estava aqui, eu tive a oportunidade de fotografar os caras de seleção brasileira, o Alex do Curitiba, que hoje é técnico do São Paulo, se não me engano. Do Avaí agora. Do Avaí. Porra, eu sentei junto com ele e nós ficamos papel. Ele tinha 16 anos ali no Irati Esporte Clube. Eu tinha essa foto com ele. Depois vejo que alegria da gente ver um guri desse jogar em grandes clubes e ir para a seleção. E hoje está no... Eu registrei aquilo. Então, para mim, foi uma coisa fantástica. E daí, quando o Irati foi campeão, acompanhei a equipe até Paranaguá. E lá fotografei, fiz o registro de todo mundo lá. Foi uma festa, foi uma coisa fantástica que
que movimenta a cidade. Sabe como? O poder da cidade, ela é divulgada para tudo quanto é canto do mundo hoje. Porque hoje tem a internet. Mas naquela época estava começando, estava o início ainda da coisa. Entendeu como? Então, essas três coisas, eu poderia citar muito mais. Fatos marcantes, registro, fotos que me deixaram eu em estado, sim, sabe como? No sistema nervoso muito grande. Não queria nem tocar no assunto disso aqui, mas tive alegrias e muita alegria, muita alegria. Depois veio a parceria com o Nilton. Eu trabalhei de empregado, não me recordo até quanto tempo que eu trabalhei de empregado. Daí eu com o Nilton assumimos a direção do jornal. Daí a gente tocou, lógico, se fazia aquelas reuniões de pauta, já a coisa mudou muito. O que a gente fazia? Reunia todo o pessoal e falava um monte de besteira. Em cima disso, cara, saía cada matéria fantástica, cara. Saía matéria espetacular. E daí, de Standard, ele passou a tabloide. Standard, que eu te digo, é o jornal grande. Que ele era grande ali, daí ele passou a ser a tabloide. Mas nessa época, a tecnologia já era muito grande. O Nilton depois acho que vai falar alguma coisa a respeito de fofoca da Rosinha, que tinha naquela época, e tantas outras coisas, né, Nilton? Nilton, a partir de quando que você assumiu na Folha e como que surgiu esse interesse teu pela comunicação, pela imprensa escrita? Né? Seja bem-vindo aqui à Rádio Najuá, boa tarde. Boa tarde. Posso fazer uma coisa antes? Pode. Eu sempre desejei fazer na rádio. Recebam um tostão da minha voz. Para quem não conhece esse personagem, os mais novos talvez não conheçam, ou tenham visto a versão nova. Isso. Né? Mas a versão antiga do Jorge Loredo é do Zé Bonitinho. Zé Bonitinho, exatamente. Eu ia falar que era do Zé Bonitinho. Viu? É um prazer muito grande estar aqui na Rádio Najuá. Eu acho que a Najuá é um palco de grandes apresentadores, grandes locutores que formou na nossa região e muitos deles passaram pela Folha de Irati. Então, antes de tudo, quero agradecer a vocês pelo convite, né, Rodrigo, Paulinho, obrigado a Jussara pela sensibilidade. E estamos muito satisfeitos de estar aqui junto com o Arnaldo, acho que para contar um pouquinho dessas histórias. Eu quero prometer para vocês, ouvintes e pessoal que está na internet, que até o final da entrevista eu vou contar quem é a Rosinha. Até o final da entrevista eu vou contar quem é a Rosinha. Tem certeza que vai revelar o personagem? Me provoquem que eu vou contar. Hoje eu vim para contar. Eu acho que isso aí é para nós segurar a audiência. Tô brincando. Brincadeira. Na verdade, eu tenho uma história assim, coisa que a gente vai lembrando na vida da gente e que você não tem ideia. Quando eu tinha 13 anos, eu quebrei a perna. Tá? Eu tive que fazer uma cirurgia, tudo. E o meu pai levava no hospital para mim me distrair, cara, Gazeta do Povo e Folha de Irati. Tá? E eu tive um outro professor na 7ª série, mais ou menos no meu período, que era o Miroca, o Orgimiro, de Paula, lá de Rebouças. Cara, o Orgimiro trabalhava muito jornal em sala de aula, muita apresentação, leitura, trabalhava demais. Isso foi preparando a gente para a vida. A vida estava dando um sinal, e eu nunca tive a pretensão de trabalhar em jornal, não tive um olhar, né, direto para isso. E eu tive uma caminhada com o Orlando Agulhão me buscou para ajudar eles em algumas campanhas eleitorais e tal. E em 96, quando terminou uma campanha, eu não me lembro assim, as datas de quem que era exatamente, o Orlando me fez um convite para mim atender a região. E eu comecei a circular na região. Tá? Então o Arnaldo, a Elisete, eles ficavam mais por aqui e eu fazia semanalmente uma visita nas prefeituras, nos municípios na região. E fiz esse trabalho até maio. Maio pedi um afastamento para fazer uma viagem para o Nordeste, que eu tinha caminhão na época. E nós acabamos tombando esse caminhão lá, cara, e daí depois eu não voltei para o jornal mais. Certo? Mas aí já tinha uma experiência, já tinha ficado um tempo por ali, já sabia como funcionava o processo. Então, quando eu achava uma informação bacana, já trazia para eles ali no jornal, daí eles já aprofundavam a matéria e tal. Então, eu tinha um lado meio comercial do jornal na região, né? E um pouquinho de redação. Fui começando a aprender alguma coisinha de redação. Em 2001, o Lito Dittini era gerente do jornal.
tá? O Orlando Agulha era o proprietário e o Lito era o gerente. E o Lito estava com problema de saúde, teve que se afastar para cuidar da saúde. E nesse momento o Orlando Agulha me fez uma provocação para mim assumir a gerência. Eu tinha vendido caminhão na época, eu tinha recém-vendido caminhão, uma oportunidade deu certo e eu acabei entrando no jornal. Como eu me dava muito bem com o Arnaldo, me dava muito bem com a Elisete, com o Bola, que estava lá na época, né, a galera ali, então foi uma coisa que a gente já tinha amizade, já conversava, já estava, então aceitei o desafio. Mais tarde o Orlando resolveu vender uma parte do jornal, daí nós compramos uma parte, daí na sequência ele resolveu vender o restante da parte, daí nós pegamos com o Arnaldo e com a Elisete, fizemos, né, compramos o resto do jornal e acabamos sumindo. Foi mais ou menos ali numa, que nem homeopatia, né? Foi aos poucos acontecendo e quando a gente viu, estava envolvido no jornal. E vou falar para vocês que é uma coisa apaixonante, sabe? Você entra com uma visão, cara, e isso se embrenha no DNA da gente daí, cara, e você não consegue tirar mais. Essa questão é um negócio muito bacana. E, aliás, é uma história bem apaixonante, né? Como disse o Arnaldo aqui também, disse o Newton, né? E a gente que conhece um pouco da comunicação sabe o quanto que a luta, né, do jornal foi bastante difícil. Eu quero entrar aqui, algumas participações estão chegando aqui pelo nosso WhatsApp, né? O Silvério está dizendo aqui que estudou junto com o Arnaldo. O Silvério trabalha no pátio da prefeitura. Está dizendo que estudou com o Arnaldo do Duque de Caxias, né? Nossa, e parabéns e parabéns aí pelos 50 anos da Folha também. A Lúcia, né, mandou pra gente aqui também, grande Arnaldo, né? E ela diz aqui que conhece desde sempre, Arnaldo da Folha. Ficou, né, como sobrenome, né, Arnaldo? Nossa, tinha pessoas que nem sabiam meu sobrenome. Verdade. Quem mais aqui, Rodrigo? Paulo, até antes de registrarmos mais ouvintes e também do Arnaldo contar o período da ditadura, como foi, eu queria saber do Newton a respeito de capas históricas. O Newton falou que a primeira capa da Folha de Irati já foi uma edição histórica porque registrou o João Mansur como governador do estado, né, Newton? Isso, o jornal, como o senhor Ravills falou no depoimento dele, no início dessa entrevista, a dona Lourdes, a dona Elza também relatam essa questão do jornal ter essa finalidade inicial política, né? Então, a primeira capa do jornal é João Mansur, 30 dias de governo. Então, Irati é muito conhecida porque teve 3 governadores do estado do Paraná que foram de Irati. E o João Mansur, nessa época, ele era presidente da Assembleia Legislativa e eu não lembro o que tinha acontecido com o governador do estado do Paraná, se ele tinha falecido, o que tinha acontecido, e o João Mansur assumiu o governo do estado do Paraná até que se nomeasse o governador definitivo, porque nesse período não eram eleições diretas, né? Era o período militar, então a situação era diferente. Então a Folha de Irati, ela surgiu justamente com essa pegada mais viés de mostrar o trabalho do João Mansur e o que se fazia aqui na região, mais ligada a um determinado grupo político. Mas assim, a Folha ela sempre assumiu grandes bandeiras, né, de questões tanto de Irati como da região. Por exemplo, nós temos várias capas históricas que, por exemplo, são ligadas à estrada de Irati a São Mateus, então em cada fase da construção da estrada, inclusive nós tivemos a oportunidade de acompanhar uma viagem a Brasília, onde foi defendido o empréstimo, na época que foi utilizado depois para a construção da estrada, e a gente foi munido de um monte de matérias de capa que falava da estrada. E a secretária do Tesouro Nacional na época fundamentou assim, ela falando, olha, se tiver um motivo de corte, né, a região de vocês ficar fora porque vocês estão mostrando o que de fato a comunidade quer. Sim. Então, essa questão do registro, do poder de materializar, do poder de registro que a atividade impressa, da imprensa impressa tem, é alguma coisa que solidifica. Eu tenho uma fala muito assim que digo que o jornal, ele é um espelho.
né? Ele é um espelho da época. Se você for pegar e olhar a Folha de Irati de 1973, você vai ter uma breve noção da época, como a cidade de Irati e a região se comportavam em 1973. Seja pela parte política, seja pela coluna da Rosinha, que trazia as fofocas da época, seja pela página social, para saber quem que estava debutando, quem que não estava. Se você for pegar e ver em 83, você vai ter uma outra versão, um outro espelho. Se você for em 2013, quando a Folha fez 40 anos, você vai ter um outro espelho. E hoje, se você pegar as páginas do jornal, você vai entender quais são as demandas, o que a comunidade pede. Isso está retratado no jornal. A nossa atividade e a atividade de vocês, elas são muito similares, né? A diferença é que o jornal, ele traz no papel, ele traz essa impressão no papel, e vocês trazem esse imediatismo da notícia, né? A rádio, ela tem um poder rápido. Queria aproveitar um gancho do Nilton, que ele falou a respeito da manchete da Estrada de São Mateus. Isso já vem de décadas. Isso há 40 anos era a manchete da Folha de Irati. E a Folha de Irati nunca parou de publicar a manchete do jornal, que a Estrada de São Mateus um dia ia sair. Vai sair em 80, vai sair em 90, vai sair... Está se concretizando agora, né? Exatamente, e hoje está se concretizando. Então ela tinha um poder muito grande nesse estilo de manchete. Não vamos desistir, porque você não pode desistir nunca. Você sempre tem que estar... vamos colocar matéria, vamos fazer isso aqui de novo. Se o ministro está falando, ou o deputado, ou qualquer político, prefeito, vamos mandar ver. Ele está falando, vai ficar registrado. Depois você mostra para ele, faz 5 anos que você falou que ia fazer e não fez. Então, a imprensa, ela tinha esse poder. E a Folha de Irati nunca deixou de participar nesse quesito, sabe como? De fazer parte da sociedade, escutar a sociedade. O que a sociedade precisa? Então, a Folha tinha esse quesito, né, de poder. Quando o Arnaldo fala isso, fala na reunião de pauta, há uma sintonia do jornal, às vezes quando você se assusta, porque você me vê a equipe trabalhando lá, parece um bando de graia, né? Nada fala, nada, mas com um comprometimento muito grande de estar sintonizado com o que a comunidade quer, né? Então, cada capa, quando se fala de capas especiais, cada capa, ela traz uma realidade diferente daquele momento, né? Como a capa da semana passada fala da segurança, né, que os municípios e o estado estão colocando nas escolas, né? Tem capa que fala da Estrada de São Mateus. Outra conquista importante foi a pavimentação, né, que já vai ficando para trás, mas de Iratim-Bituva, que na época era chão ainda, então houve um trabalho muito grande para acontecer. Até quem era o prefeito na época. Quem era? O Totti Colasso. Totti Colasso. E olha, faz muitos anos que a gente não tem um deputado que seja da nossa região. Começo da década de 90, por ali, 90, 94, por aí. Eu não me recordo de cabeça. E foi uma obra realizada pelo próprio DR. Na época ela não foi contratado uma empreiteira. O próprio DR foi que executou a obra. Mas para você ir de Irati a Rebouças, era um caos, cara. Aqui você via de caminhão encalhado e coisa arada, com aquelas matérias, não só nós, né? Tô falando da imprensa toda, de vocês, da rádio também. Com essa parceria de imprensa, a coisa foi apertando tudo o pessoal e saía essas obras. E era a manchete do jornal, era a manchete da rádio, era a manchete... E a imprensa, Folha de Irati, Rádio Najuá, eles têm um papel muito importante na comunidade. Eu gosto de uma fala do seu Darcy Piana, que é o presidente da FEComércio e vice-governador do estado do Paraná, que ele diz que a imprensa é o equilíbrio da sociedade. Tá? Porque ela traz sem paixões as maiores necessidades que a comunidade precisa ouvir. Então, para um leitor ou para um ouvinte... conseguir emitir uma opinião sobre um assunto, geralmente ele precisa estar sintonizado com a imprensa, na informação que a imprensa traz, não para dizer para ele o que tem que fazer, mas para levar ele à reflexão e ele chegar ao melhor resultado, mas pela informação que a imprensa traz. Nilton, você já falou que o jornal desde o início ele teve um viés político, né? As capas nas primeiras edições levavam para o lado da política. E a coluna da Rosinha ficou muito famosa. E agora, com 50 anos do jornal, você reativou ela agora em 2023. De
quem teve a ideia de criar a coluna da Rosinha e qual que era o objetivo? Contar alguma fofoca política, algo que ficava nos bastidores, às vezes? Mas leia só uma fofoca da Rosinha. Eu vou ler uma só para você sentir o tom da Rosinha. Que era. Eu vou ler da edição de 14 de setembro de 1975, página 3, Fofocas da Rosinha. Então leia aí que eu vou soltar a dona Elza falando disso daqui a pouquinho. Então tá bom. Isto é o fim da picada mesmo. Cada macaco no seu galho. Olha só. No desfile, a turma da Boca dando show gratuito, perturbando famílias e nada mais, e ninguém fazendo nada para acalmar a situação. Olha só. De que há, minha gente? A quem cabe a responsabilidade ou vamos ter que apelar? Rosinha da época, a Rosinha da época era mais ou menos um compilado de informações, mas existia uma Rosinha tinha que contar o que estava acontecendo. Então, em momentos mais, algumas fofocas mais engraçadas, mais pitorescas, outras mais sérias, mas a Rosinha tinha um poder de contar aquilo que o povo queria ouvir de forma mais sádica, mais cruel, mais enérgica às vezes, para que se tomassem as decisões. Isso aconteceu muito no período lá que a dona Elza, a dona Lourdes faziam a gestão do jornal, que estavam envolvidas nesse processo. E para os 50 anos, até por sugestão da equipe, eu tenho que mandar inclusive um abraço para a Esther, para Stephanie, para Ellen, para Cauana, para Suelen, para Karina, para Luciane e para Letícia. Tá? Essa é só a mulheres, equipe de frente da Folha Diretiva. E viu? Jornal todo feminino. E a gente tenta contratar homem para trabalhar lá dentro. Não aguenta. Não aguenta. Não aguenta. E por sugestão delas, vendo os arquivos anteriores, elas fizeram a sugestão de retomar o personagem da Rosinha na coluna política. E é mais ou menos com esse perfil, uma Rosinha extremamente fofoqueira, uma Rosinha que escuta atrás da porta, né? Mas que fica com o copinho lá na parede. Exatamente, mas que traz essa informação de bastidor da política. Na época, a Rosinha, ela pegava em todos os sentidos, certo? Ela falava de tudo. Nessa época tinha a fofoca da Rosinha até dos bailes da debutante. Até o que acontecia no baile no polonês, no baile do comércio, que o comércio tinha bailes de debutante, era coisa fantástica. A Rosinha estava lá no meio, só observando, para chegar no final de semana, mandar ver. Naquela época, cara, para você ter uma ideia, hoje o jornal, nós tiramos hoje atualmente 4.300 exemplares por sexta-feira. Né? E na minha época, que era 500 jornais, olha só, com 8 páginas. Só que a informação naquela época, ela só tinha dois formatos, né? A informação regional, ou era rádio, tá? Ou era jornal. Né? 75, a Rádio Najuá tinha a difusora na época ali por 73, porque a Najuá A Najuá nasceu em 78. Em 78, né? Então aí por 5 anos ali era mais ligado a radiodifusora na época, ou você escutava a rádio ou ficava sabendo do que acontecia por jornal. Então por causa disso que era aquele delírio de você buscar o jornal na banca para saber o que estava acontecendo na sociedade. Isso mesmo. Aliás, a gente vai falar um pouquinho, a gente vai trazer aqui o áudio aqui da dona Elza, né, Knoll Rocha. Ela falou pra gente também a respeito dessa consolidação, né, do jornal, dessa solidificação da empresa e dos desafios enfrentados também. Vamos ouvi-la aqui. Folha de Irati, a mensagem que não se apaga. 50 anos, eu te vi nascer. Foram muitos desafios alcançados. Você venceu. Chegou tímida a um mercado editorial praticamente desconhecido. E hoje é um dos meios de comunicação para toda a região. Compartilhamos as mensagens de parabéns. Sucesso, Folha de Irati.
Obrigado, dona Elza, também. E vamos aproveitar já para ouvir o Orlando Agulhan também, né? O Orlando Agulhan Júnior, que administrou a Folha, né? Agora há pouco, né? O Arnaldo já contou um pouco dessa história, o Nilton também, né? E é importante a gente falar sobre esse período de transição, né? Tecnológica, né? Que foi relatada muito bem, aliás, por vocês aqui também. E o Orlando contou para a nossa reportagem, né? De que nessa época houve uma mudança no processo de diagramação do jornal. Ele conta também isso aqui para a gente. Tive a oportunidade de estar por aproximadamente 8, 9 anos à frente da Folha de Irati. Época onde pude contribuir com a transição dela, uma transição tecnológica. Até esse período aí de 94, 95, se não me engano, todo o jornal era feito por uma linotipo. Era uma máquina enorme que é composta de composição, fundição e teclado, e ela fundia cada letrinha para formar os caracteres tipográficos. E quando nós fizemos essa transição, toda a nossa equipe abraçou o projeto. Eu cito aqui o Arnaldo, o Luiz Carlos Ramos, a Lisete e todos os outros que participaram desse processo de transição do nosso jornal. Eu fico feliz de ter contribuído com isso, com o jornal, e também tenho a certeza que a Folha de Irati faz parte da história de nossa cidade, ajudando no seu desenvolvimento. Ajudou no passado, ela ajuda atualmente e, com certeza, no futuro, ela também estará participando do desenvolvimento de nossa cidade. Deixo aqui o meu abraço ao atual proprietário, o Nilton Pabes e os seus sócios. Obrigado ao Orlando Agulhan, também a dona Elza, né, que colaboraram conosco, assim, né, também como o seu Ravilson Chemin, né, para que nós pudéssemos contar essa história hoje aqui da Folha de Irati. Arnaldo e Nilton, né, que são 50 anos, a revolução tecnológica vem desde o início, né, desde o início do jornal até hoje, e ela vai continuar acontecendo, né? Ah, eu também acho. Eu acho que a tecnologia que ela tá tão avançada, que a coisa está mudando muito rápido hoje. Para você fazer uma notícia hoje aqui, vou falar o palavreado do povo, 2 palitos você fez. Uhum. Antigamente já não. Antigamente você tinha que pegar o carro e ir lá entrevistar o cara, trazer aqui, editar aqui que vocês tinham, aquela parafernália de coisa aqui, aquelas fita grande, né? Hoje não. Hoje você liga pro cara, o cara te manda para você foto, o cara te manda foto de qualidade. O que você perguntar, ele te responde. Então, na minha opinião, muito rápido. A tecnologia nós temos que estar preparados para esse tipo de coisa. Nós estamos vivendo, nós não estamos dando conta, tá? Uhum. Mas houve a revolução industrial e hoje a gente está vivendo uma revolução tecnológica. Porque a gente vai pegar assim, nesses 50 anos da Folha, nós saímos de 73 de uma impressão artesanal feita por linotipo, e aqui eu quero deixar uma recordação e um cumprimento especial a toda a equipe, a toda a família, a equipe da época, e a família do seu Valdomiro, que era o editor, o gráfico da época, o seu Valdomiro tudo, né? Que montava, né? Ele que montava os títulos, esses títulos grandes aqui, ele que montava letra por letrinha. Nós dava aquela mão para ele, mas às vezes nós derrubava tudo no chão. Aquilo era um fervo, cara do céu. E o seu Valdomiro, que era o nosso professor, ele que nos ensinou vários temas do jornal, às vezes até o título do jornal, ele montava lá e dizia, mas será que não... Corta isso aqui, corta aquilo lá. Então, desse período ali, por 92, mais ou menos, que teve esse salto tecnológico aqui na mão do Orlando, o Arnaldo não comentou, mas foi aí que o Arnaldo teve primeiro acesso ao computador, aí que apareceu o computador na vida do jornal, né? Que foram aprender a trabalhar, que foi começar a trabalhar com uma diagramação diferente, um estilo diferente, dando um pouco mais liberdade, né, na parte da criação. Fazer uma outra referência também ao Silton Dietrich. O Silton Dietrich foi o cara que mais criou o logo da Folha de Irati, mais criou a arte durante todo esse período. E ao Esponhos, que é um chargista de Ponta Grossa, que
cara, a gente já homenageou ele quando o jornal fez 40 anos, porque já fazia muito tempo que ele fazia charge. E ele continua, 10 anos depois, cara, ele continua sendo o nosso maior chargista. Nós usamos só as charges deles e ele nunca cobrou uma charge que ele coloca no jornal. Ele faz isso por paixão. Então, teve uma evolução muito grande, entrou site, né, essa questão, então o jornal foi se adaptando. Hoje eu digo que a Folha é uma cinquentona evoluída. Como que é uma pessoa de 50 anos hoje? Viu? Ele não é um cara aí para cima, uma pessoa para cima, uma Sem pessoa dúvida. atualizada. A Folha Direct é isso, né? Com essa parte do site, com a parte das redes sociais, com as ferramentas que a gente tem de vídeo, nós continuamos fazendo impresso, né? Temos orgulho de ser o jornal com maior tiragem na região, com o jornal com maior abrangência, com maior cobertura e, por outro lado, crescendo no mundo digital. Amanhã a gente vai entrevistar de manhã o Dr. Tiago Rosa, quando o Arnaldo falou dessa evolução digital, o Dr. Tiago Rosa vai estar em São Paulo, a gente vai entrevistar ele em vídeo, né, produzindo uma matéria especial para a edição dos 50 anos. Então, essa evolução, ela permite que a gente ouse mais, crie mais, mas ela também, por outro lado, ela exige mais competência da gente na parte de aprimorar, principalmente nessa parte da seleção das fake news, que é uma coisa que apavora, que a população, infelizmente, tem muita gente que não lê a matéria, elas de manchete, né? E daí quando o pessoal coloca uma manchete de forma errada, o pessoal acaba divulgando só a manchete e não lê o contexto do que está acontecendo. Aliás, nós vamos trazer aqui, né, um áudio agora, né, da Jussara Armuchi, né, também a nossa diretora, né, que falando aqui sobre a questão da vigilância da democracia. Também gostaria de abordar esse ponto aí com vocês aqui na sequência. Vamos ouvir. Os meios de comunicação, ditos como tradicionais, como o jornal Folha de Irati, sempre tiveram que lidar com o establishment, que é o poder instituído pelas ideologias, pela economia, pela ordem social. Com a internet, houve uma ruptura, dando a impressão que o poder está mais na mão da sociedade, da população, do povo. Nesse contexto, manter um periódico ativo, com matérias, inclusive muitas vezes em desagravo ou não confortáveis para quem está no poder, é muito importante para manter-se vigilante da democracia. Nesse sentido, dou os parabéns ao jornal Folha de Irati, que se manteve ativo por 50 anos, e agradeço pelo trabalho que desenvolve para uma sociedade mais democrática. Obrigado. E aquilo que a gente vinha falando, né? Aquilo que a gente já vinha falando aqui, né? Dessa questão da vigilância, né? Dessa velocidade que a internet hoje nos traz, né? De produção. A gente às vezes não dá conta, né? Realmente, né? De tudo isso. Mas a vigilância é importante também nesse momento, né? Eu acho que nós tivemos um slogan que eu já veio lá da época do Arnaldo, da Elisete, que era o slogan do sempre presente, que ele vai fazer um link muito forte com a Jussara, do que a Jussara fala, dessa presença, dessa vigilância pela democracia. Estar sempre presente em todas as situações e no máximo que você pode cobrir e acompanhar é uma forma que você amplia a democracia na sociedade. O jornal, a rádio, ele tem que ser a porta da sociedade, né? E tem que ser o espaço onde que a sociedade possa reivindicar aquilo que é uma mensagem que chega mais rápida aos governantes. Então, eu sempre estive presente, assim, observando, mesmo da época em que eu ainda não pertencia ao quadro do jornal Folha de Irati, depois onde, graças a Deus, foi me aberta essa oportunidade, mas o jornal sempre ajudando as administrações a governar. Quando o jornal diz para o governo do estado que é importante a estrada de Irati a São Mateus, o jornal está ajudando o governo do estado a governar. Quando o jornal diz, quando a rádio diz que tal comunidade tem uma rua que tem um buraco que está incomodando, ele está ajudando a prefeitura a administrar. Então, esse papel da imprensa, o papel do jornal, e que se constrói nesses 50 anos, ele ajuda o governante a ter um papel maior, um desempenho maior, né, na sua administração. Eu acho que é um papel muito fundamental, né? Para nós finalizarmos a entrevista, Nilton, quero que você comente a respeito de dois eventos agora importantes para a Folha de Irati que marcam esses 50 anos.
Um deles é a palestra com o Leandro Carnal na próxima segunda-feira, dia 24, aqui no Espaço Santo Fole. Sim, então quero convidar a todos, antes de convidar para a palestra, vou fazer um cronograma, né? Então, no dia 21 de abril, às 19 horas, né, que é o dia de aniversário do jornal, a convite do Padre Álvaro, a gente vai celebrar, né, junto com o Padre Álvaro, uma missa lá na colina Nossa Senhora das Graças, em homenagem aos 50 anos da Folha de Irati. Acho que é um momento de agradecer a Deus por toda essa história construída do jornal. O evento do Leandro Carnal, então, quando a gente pensou nos 50 anos do jornal Folha de Irati, nós pensamos em várias atividades durante esse ano do cinquentenário. E há tempos a gente pensou numa grande palestra para justamente movimentar a sociedade. E coincidentemente, né, caiu no dia 24 de abril, né, 3 dias depois aí do aniversário do jornal, essa palestra do Leandro Carnal. É uma palestra que tem o tema A Vida que Deve Ser Vivida. Tá? O Leandro Carnal é um dos maiores palestrantes hoje a nível nacional, né? Um dos grandes pensadores da atualidade, junto com o Cortella e outros, mas os que se destacam hoje. E eles trazem um raciocínio, o Leandro Carnal traz um raciocínio prático e crítico, justamente quer sensibilizar as pessoas para a vida que deve ser vivida e não para a vida que é vivida. Porque muitas vezes a pessoa está levando uma vida estressada, dando valores para outras coisas e acaba deixando algumas coisas de lado, né? Então o Leandro Carnal ele vem fazer essa reflexão. Será no dia 24 de abril, é uma parceria junto com o Espaço Santo Fole. Nós estamos com uma capacidade para 1.200 pessoas e as vendas já estão esgotadas. Então já lotou as vendas. Acho que deve ter uns 20 ingressos na CI, né? Para quem não comprou ainda, que corra, está o custo de R$150. As atividades serão 19h30. Depois disso, ele tem uma palestra de 1 hora com a abertura de questionamento para mais 30 minutos. Tá? Então é a primeira vez que ele vem aqui na nossa região e a gente está muito satisfeito em poder proporcionar à população esse presente. Acho que a Folha de Irati acaba dando um presente para a comunidade nesse momento. Para o dia 11 de maio, a gente tem uma outra palestra, só que essa tem já um outro cunho, que é uma palestra com o secretário das cidades, o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, que vem falar sobre desenvolvimento do estado do Paraná. Na sequência, a gente vai ter mais uma palestra agrícola, que ela ainda não está com data definida, e a gente vai fazer alguns eventos durante o ano. Estamos programando um baile, né? A gente quer ver aí se consegue fazer uma retomada. O Arnaldinho, que era um grande dançador. Grande dançador, nossa. Vamos fazer um baile legal. Da valsa. Ele tem que tomar até um Rivotril antes de dançar, tanto que gira nas valsas, né? Hoje já. A dona Marília que eu diga, né? Dona Marilinha. Então, assim, a gente está muito satisfeito em trazer a população para comemorar com a gente os 50 anos da Folha de Irati. Certinho. Eu quero fazer um agradecimento, se vocês me permitem, já que vontade. Né, vocês estão encerrando, acho que nós falamos demais, né? Não, antes até de você encerrar, Nilton, achei que era um minuto só. Eu até marquei aqui que eu falei de 2 eventos que tem importantes. Você falou da missa em ação de graças, citei a palestra e tem a entrega da moção de aplausos também, né? Que vai ser na próxima terça, 25. Na próxima dia 25, né? Era para ser hoje, né, a entrega da moção de aplausos, mas a Câmara, até por questão de agenda, resolveram marcar para o próximo dia 25 uma moção de aplauso ao jornal Folha de Irati e a toda a sua equipe. Ficamos muito satisfeitos, né, desse reconhecimento pela Câmara de Vereadores aqui. Mas eu posso contar uma história engraçada? Vai lá. Nós não contamos nenhuma engraçada. Eu queria contar pro pessoal, né, Nilton? Nossa, nós troca de foto no jornal. Às vezes a gente colocava uma foto de uma pessoa com a legenda da outra. Nossa! Pô, circulou no jornal uma vez, uma página, 2 páginas de ponta cabeça. Gente, não tem como voltar. Você já circulou o jornal. Já estava. Já era, né? Coisas assim, gente, se vocês soubessem o que a gente já passou, o que a gente publicou e ficou registrado, tá registrado nos arquivos.
Eu não sei, o Nilton vai ver uma foto. Aquela foto não pode publicar errado depois, né? Fica complicado. Né? Tivemos que ir lá na casa da pessoa pedir, eu não vou falar o nome delas aqui, mas acho que elas devem estar escutando. Coloquei a foto de uma e a legenda da outra. Isso até quase que era normal. Daí o Nilton vai contar, vai dar uma floreada em algumas coisas aqui, pelo jeito que eu tô vendo ali, mas isso aconteceu com nós dois, não foi só comigo. Nós estávamos juntos. Mas deixa eu perguntar, isso não foi com a Rafaela Maier que aconteceu, né? Com a Rafaela fizeram algumas gauchadas também. Cara, ela tá assistindo. A Rafaela foi a última jornalista da minha época, se não me engano, da minha gestão. Ela e a Kelly, a filha do Bolinha, Kelly Ramos. Então tem muita gente. A Rafa tem uma história muito legal, que a Rafa foi trabalhar no jornal. Como a Rafa ela entrou trabalhando na recepção. Na recepção. E ela estava fazendo o primeiro ano de jornalismo. Daí ela fez o jornalismo, terminou o jornalismo, se formou, o Nilton levou para pegar toda a documentação e ela assumiu o jornal. Lógico, todo mundo unido, mas ela tem essa história que ela estudou jornalismo e a Rafaela por muito tempo. E a Rafaela no começo, sim, cara, ela estava lá no jornal falando, pô, cara, não. Surgiu uma matéria, Inácio Martins, cara, e faltando gente, uma correria, aquele dia, uma pauta enorme. Falei, Rafaela, você vai fazer uma matéria lá, Inácio Martins. Mas eu nunca fiz nenhuma matéria, não sei o que, eu só estou fazendo o curso. Não. E ela era mais chegada em foto com o Arnaldo. Ele falei, não, vai para Inácio e vai escrever, não tem o que fazer. Diz que o ouro a gente prova no fogo, né? Exatamente. A Rafaela foi provada no fogo. A Rafaela foi. Mandão para Inácio, o cara voltou, fez uma matéria boa, tudo, o cara pegou o gosto da coisa, foi desflorando. Hoje essa excelente profissional e amiga da gente. Amigona. Kelly Ramos também, né? A gente tem que fazer uma referência. Kelly ficou acho que de 7 a 8 anos no jornal, aguentando Arnaldo ali. Você sabe que é um exercício diário de santificação isso, né? Mas a coisa legal que eu achava, que, por exemplo, eu trabalhei tantos anos no jornal, mas a parceria que tinha com esse pessoal que era mais jovem. Sabe como? Eles tinham outra cabeça, mas quando a coisa pegava para apertar mesmo, o Arnaldinho, vamos junto. Entendeu como? Tem uma peleia lá, não sei no que, o Arnaldinho, vamos juntos, que você vai entrando e vai fazendo a frente. Eu faço a frente, mas quem tem que perguntar é você. Então, era legal a parceria que a gente fazia com esse pessoal. Tem tantas outras pessoas. Sabe o que eu aprendi com o Arnaldo? Aprendi com o Arnaldo caminhar no meio da multidão. Pegava a máquina e levantava a máquina fotográfica para cima e ia empurrando, os caras viam que era da imprensa e iam liberando. Cara. Aprendi com o Arnaldo. Eu tenho um registro, se eu não me engano, que é do Leonardo, na época, do Irati Sport Clube, que todo mundo da imprensa estava lá e o único cara que entrou fui eu. Porque a minha fonte era de dentro da coisa. Era o Murichito, se eu não me engano, na época. Ele falou, não, o Arnaldinho entra. O Arnaldinho da Folha entra aí. Os caras queriam me matar. Entrei lá dentro para fotografar esse cara. Acho que foi um almoço na casa do seu Jorge Malucelli. Entrei para me fazer todos os registros. Terminei, já me mandei para o campo. Lá, os caras me chamaram lá no camarote, lá em cima. Vem, só você entra. Mas o pessoal ficava pena, cara. Mas era porque eu tinha aquele acesso às pessoas, sabe como? Tinha facilidade. E é muito bacana assim, cara, porque tem muitas fotos que são da Folha de Irati, que são do Arnaldo e que foram publicadas na Gazeta do Povo, no Correio Brasiliense. Então, naquela época, eles não tinham como mandar uma equipe para fazer foto aqui. Então, havia um intercâmbio muito grande do pessoal de ligar, viu, Arnaldo, tem condição de se mandar uma foto, tal, bola. O Jacopete tem uma história, cara. A Rose que espere um pouco. Nós estamos falando. O Jacopete tem uma história, cara, que eles estavam, o Jacopete pronto, estava com o Arnaldo em campo lá, tal, cara, e o Jacopete foi olhando ali, cara, e falou, vou tirar uma foto desse chute. E é na época só do filme aí, né? Não era digital ainda. Tirou a foto assim, cara, gol. Gol do Irati. Jacopete, tem a foto de capa. Estufou o peitinho, né? Estufou o peitinho, tem a foto de capa. Foram revelar a foto, apareceu só a bunda do Bandeirinha. E é verdade, essas coisas a gente fazia. Nossa, essa foto aqui vai ser de capa. Cara, chegava lá, mandava revelar, porque era preto e branco. Cara do céu, chegava lá. Mas cadê a foto? Cadê aquela? Era só o céu, era só outra coisa. Acabou de ponta cabeça, lá não sei aonde. Agora, uma das coisas que muito me marcou, cara, foi uma vez que eu estava vindo com o Arnaldo de Inácio Martins. E o Orlando, na época, acho que ligou pra gente, viu? Tem um amigo nosso, um senhor aí que está fazendo aniversário, e eu queria que vocês passassem lá para fazer uma foto.
Beleza, né? Vamos lá. Nós vamos peinar já porque com a escala de voltar. Essa foi braba. Só que o problema é o seguinte, que o senhor era cego. Né? Eu não sabia. E Arnaldo, mas eu não sabia. Preparando ali para fazer tudo a foto, daí, né, todo mundo preparado e o cara não olhava ali para a máquina, né, para Arnaldo fazer a foto, que tem aquele esquema, né, você olhar para a máquina, a foto fica bonita, tudo, né? É aquela coisa de você olhar para frente ali, né, aqui, ó. Daí o Arnaldo assim, viu, senhor? Não vou colocar o nome. Viu, senhor? Olhe para a foto aqui. Putz, o cara era cego. Cara, só que eu não sabia. Não sabia, mandei ver. Deus, cara, Arnaldo, o cara é cego, cara. Sou o Milton também. Você também fez foto lá também. E tinha aquele outro negócio. Já notaram aquele negócio que tem uns caras que querem sair na foto? Às vezes você tem raiva até do cara. Aquele papagaio de pirata, Papagaio de pirata. Eu tinha uma turma que era papagaio de pirata. Então eu tirava foto com ele, pra mim não magoar. Eu tirava foto com ele, depois eu mandava ele lá no canto da foto, lá no canto do pessoal. Daí lá dava pra mim cortar, porque ele não pegava a foto inteira. Você era muito banditismo, mas né? O cara, não era, mas é que o cara era papagaio de pirata. Sabe? Daí você tirava aquela fotografia, o cara, pô, não deu. Eu não sei no jornal, eu queria sair no jornal porque eu ia comprar 50 jornal, não sei o que lá. Cara, infelizmente você não saiu, a foto saiu aquela ali, foi eles aqui que escolheram. Não fui eu, não. É verdade. Como eu tinha me comprometido no início da entrevista, que hoje eu ia contar quem é a Rosinha. Então, né? Vamos fechar contando quem é a Rosinha. Fechar a Rosinha. Então antes, deixa eu só pegar e quero fazer um agradecimento. Agora é sério, né? Quando for aí também, eu gostaria só de agradecer também todo mundo. Perfeito. Eu esqueci de um monte de gente, mas queria agradecer de coração todo o pessoal que a gente trabalhou junto. Não vou citar nome, porque até me falaram assim, Arnaldo, passaram-se, eu não sei quantos patrão que compraram jornal, desde o meu início da minha carreira, no jornal. Eles compravam o jornal, nós ficava. Eles compravam o jornal, eles ficavam. Eles compravam o jornal, entende como? Os outros iam embora, mas eu e a Elisete, a gente ficou 25 anos junto. Então, eles diziam assim, o Arnaldo e a Elisete ficam, o resto... Cara, e a Elisete tem um dom de escrever. Hoje ela não escreve mais, né? Tá aposentada, Arnaldo aposentado, agricultor. Mas assim, a Elisete tem um dom de escrever sobre a vida das pessoas, tá? Fantástico. Que é fantástico, fantástico. Então a parte social e a escrita dela é muito grande. Então eu também gostaria assim de agradecer desde os fundadores, né, todas as pessoas que passaram pelo jornal, porque se não fosse os fundadores, se não fosse a sequência de tantos outros que vieram após na Folha de Irati, todos que se empenharam desde a parte gráfica, desde os distribuidores, os meninos que faziam entrega, que a gente tem tantos deles hoje em profissões dignas, todos aqueles que ajudaram a escrever o jornal, os colaboradores, os empresários que patrocinaram. Então que nem diz o Arnaldo, não quero citar nomes hoje, mas essa extensão fica para todos eles. E dizer que se não fosse eles ter contribuído parte a parte, letra por letra dentro do jornal, hoje a Folha de Irati não estaria completando 50 anos. Nilton, mas eu também queria até falar a respeito de pessoas que vendiam jornal. Que hoje tem gente, se não me falha a memória, tem gente que é capitão de bombeiro. Tenente tem um capitão. Tem um capitão. Porque eles vendiam jornal. Tem cara, eu não vou citar a empresa, mas tem pessoas aqui que são empresários e eles vendiam jornal. O Ronaldo Mosley lembrou aqui agora também dessa rapaziada também. Mandou mensagem para nós aqui. Isso, esse pessoal que vendia um jornal e hoje são empresários. Então, o início da vida deles foi ali no jornal. A gente também tem que agradecer os caras porque eles vendiam um jornal, saíam na rua vender 20 jornais e voltavam felizes da vida. E quero deixar um abraço ao Caranga aqui, que com certeza está se recuperando, né, Caranga? Verdade. Vamos contar quem que era a Rosinha ou não? Vamos. Eu quero terminar. Quero terminar a minha parte. Então agradece, Zuber, pelo convite de vocês. A Jussara, obrigado por abrir os microfones para nós. Obrigado, Nilton, de nós ter feito essa parceria, né? Hoje eu não tenho mais nada com o jornal, é o Nilton que toca lá o jornal. Mas agradecer a cada um que fez parte da minha trajetória na Folha. E só gratidão, Nilton. Só gratidão por eu fazer parte de uma empresa que até hoje está de pé e torço que tenha muito sucesso daqui para frente e cada vez mais, e nunca descuidar de escutar a sociedade, porque a gente fala sempre em democracia, né? A sociedade, ela move a imprensa. Ela faz com que isso dê um solavanco na imprensa, uma credibilidade para você. E você tem força nisso, a imprensa tem força. E o jornal escrito,
Está registrado, ninguém apaga. Queria mandar um abraço a todos que fizeram parte do meu trajetória no Jornal Folha de Irati. E parabéns pelos 50 anos. Milton. Viu? Então, mais uma vez, quero agradecer a Jussara, ao Rodrigo, ao Paulinho, que nos receberam aqui na Rádio Najuá, né, mais uma vez nesse palco, né, de excelência da comunicação aqui da nossa região. Convidar todos que participem dos nossos eventos da Folha de Irati, que continuem nos acompanhando pelas redes sociais. Depois vocês vão ver todo esse trabalho dos 50 anos. No dia 20, a gente estará lançando uma edição comemorativa especial aos 50 anos. E como eu prometi lá no início, agora eu vou contar quem é a Rosinha. Então, a Rosinha é... Como me cortaram! Um abraço a todos. Ó, não cortei ninguém, tá? Abraço a todo mundo aí. Valeu, obrigado, Arnaldo, obrigado ao Nilton também. Boas histórias, aliás, né? Contamos aqui hoje dentro